Para fechar a nossa palestra, e como eu fiz aquela diferenciação inicial entre obras de maior porte e de menor porte, lembrando então que edificações em geral, residências, prédios, condomínios menores, tudo isso dispensa o estudo de impacto ambiental e, consequentemente, toda a avaliação que é feita inicial, né, avaliação de impacto ambiental. Tem se buscado, nesse sentido, alternativas de gestão ambiental nesses canteiros de obras, né, nessas obras de menor porte, a fim de se reduzir os impactos que são gerados nesse setor de forma geral. Como a gente viu lá no início, as grandes obras elas vão causar muitos impactos durante o processo construtivo, remoção de vegetação, alagamento, no caso das hidrelétricas, perda de biodiversidade, tudo isso associado a uma obra de maior porte. E por isso a necessidade da avaliação de impacto ambiental. Porém, em obras de menor porte, ainda se tem a utilização de recursos naturais. Então, os materiais da construção civil são provenientes, a matéria-prima como um todo é proveniente da natureza, né, dos recursos naturais. Então, por isso, tem se buscado essas alternativas, melhores alternativas de gestão ambiental, para se reduzir também esse impacto. Falando especificamente do canteiro de obras, em termos de gestão ambiental, se pensa principalmente nos resíduos que são gerados. Então, o setor responde aí por uma grande geração de resíduos que muitas vezes não são nem acondicionados, nem armazenados, nem dispostos de forma adequada, que trariam também prejuízos ao meio ambiente dessa forma. Assim, o gerenciamento dos resíduos é um dos aspectos levantados na gestão ambiental no canteiro de obras, para que eles sejam separados adequadamente, sejam acondicionados, né, armazenados também de forma adequada, a fim de serem encaminhados também aos seus destinos. Então, se a gente tem materiais recicláveis, com possibilidade de reciclagem na própria obra, às vezes, que seja então diferenciado dessa forma, separado, para esse fim. No caso de produtos perigosos, como tintas, né, material tóxico, que seja também armazenado de forma correta, para não impactar aí numa possível contaminação do solo, da água ou mesmo das pessoas envolvidas, né, dos funcionários. Então, tudo isso é voltado aí nesse sentido para a gestão ambiental. Também com relação à capacitação e educação ambiental de todos os envolvidos, visando basicamente demonstrar essa importância, né, de mantimento do local limpo, a questão do gerenciamento, exclusivamente do gerenciamento dos resíduos, né, focando aí numa organização que vai trazer essa melhoria na qualidade ambiental no canteiro de obras. E para fechar, a gente tem ainda a questão da sustentabilidade na construção civil. Muito se fala de sustentabilidade. Eu, inclusive, falei bastante aí durante a palestra esse termo, sustentabilidade. O que é ser sustentável? Como eu já frisei, né, até então, mesmo em obras de menor porte se tem o uso de recursos naturais e, perante isso, quando se visa a sustentabilidade, se visa a substituição desses recursos por outros diferenciados, a fim de que se tenha, então, uma menor extração de recursos naturais, uma menor degradação ambiental e também uma menor geração de resíduos, no caso aí do aproveitamento, da reciclagem de resíduos. Além de outras tecnologias, bastante tecnologia inovadora que visa aí a redução do impacto sentido no setor da construção civil, para que a construção civil deixe de ser esse vilão na questão ambiental, né? Como a gente viu lá no início, todos aqueles dados referentes ao impacto causado ao ambiente, mas para que a construção civil seja vista pelas suas vantagens, e é óbvio que isso é muito melhor, né? Então, todos nós vemos a construção civil dessa forma, como uma forma de desenvolvimento, mas para reduzir basicamente essa fama de maior poluidora, maior geradora de resíduos, né, no setor que tem essa característica. Então, dentro da sustentabilidade, a gente pode destacar materiais mais sustentáveis,
a utilização de materiais que têm aí características diferenciadas, como os tijolos ecológicos, que tem uma parte da sua matéria-prima modificada a fim de reduzir o recurso natural que é utilizado. Também a utilização de material que poderia ser tido como lixo, resíduo, aí durante a reciclagem, a utilização desse material reciclado, como é o caso dos pavers plásticos, o uso de plástico reciclado, por exemplo. Então, essa é uma maneira bastante sustentável de se trabalhar em termos de materiais mais sustentáveis. Ainda, um outro exemplo que eu trago aqui para vocês é a questão de também material plástico, PAD ou PVC aqui são tubos, dutos, eletrodutos e também, no caso aí, tubo de esgoto. Aqui a fonte dessa informação é a empresa Sinflex, que trabalha com a reciclagem de embalagem de agrotóxico. Então, essa embalagem ela é entregue nessa empresa, é comprada pela empresa, ela é lavada, é limpa, na forma possível aí, e então transformada em material de construção. É transformada aí em materiais que vão auxiliar no processo da construção e que são sustentáveis, mais sustentáveis, Vem aí do lixo, vem do resíduo que seria descartado, que poderia trazer também impactos significativos, mas é aproveitado, é reciclado dessa forma mais sustentável também. Além dos materiais mais sustentáveis, tem se buscado processos e tecnologias também mais sustentáveis. Alguns exemplos são os telhados ecológicos ou também chamados de telhado verde, onde eu tenho aí a questão da drenagem também associada, e de todo o conforto ambiental. Outro aspecto é o reuso da água, a água que é utilizada na própria edificação, que é tida como água cinza, água residual, basicamente, que iria para o esgoto. A água do chuveiro, da torneira, da máquina de lavar, tudo isso pode ser reutilizado. Lógico que existem processos específicos para que essa água, se precisar, seja tratada, passe por um tratamento na própria residência e depois retorne ao sistema de forma a ser reutilizada, como água para lavagem de calçadas, entre outras características bastante específicas. E além do reuso, a gente tem também o aproveitamento da água da chuva, a captação da água, que vem de uma fonte natural, que vem de uma fonte que muitas vezes não é aproveitada, que é a chuva. Essa água pode ser armazenada e ser utilizada. Normalmente ela vai ser utilizada para fins não potáveis, mas se ela passar por um tratamento simplificado, ela pode também ser utilizada aí para abastecimento de determinados pontos da residência. Então, são finalidades, são aí estruturas mais simples ou não tão simples, muitas vezes, que são utilizadas para esse armazenamento da água, mas trazendo também esse quesito aí de sustentabilidade. Finalizando então, fica para vocês aí o tripé da sustentabilidade. O ideal sempre vai ser atrelar, ligar, trabalhar de forma integrada os setores de economia, a questão social e a questão ambiental. A gente viu, quando falou da avaliação de impacto, que muitas vezes o peso que é dado para um aspecto econômico é muito maior se comparado a um aspecto ambiental. E muito se trabalha individualmente, se fala muito de geração de lucro, desenvolvimento, e não se fala da questão ambiental, não se fala do meio ambiente, não se fala da questão social, que também está incluída. Eu, como engenheira ambiental, bato bastante nessa tecla e fico muito feliz em poder contribuir nesse sentido para vocês, principalmente no caso de quem está participando, que está cursando a engenharia civil, a tecnologia em construção civil. Então, é muito legal trazer essa interação da questão ambiental com todo o processo, toda a questão construtiva, toda a questão do setor da construção civil. Então, é uma discussão bem válida e eu fico muito feliz por ter trazido para vocês essa possibilidade. Eu agradeço
essa oportunidade e fica a atividade então para vocês concluírem a palestra dos impactos ambientais gerados nas obras de engenharia.